Eu venho à tribuna mais uma vez nesta semana para demonstrar a minha enorme e grande preocupação com o avanço, com o aumento da violência em todo o país, especialmente no estado de Santa Catarina, e mais agravante ainda, nos médios e nos grandes municípios brasileiros e catarinenses. Todos nós sabemos que a segurança é um direito da sociedade brasileira e um dever do Estado. Entretanto, estamos vivendo e observando um sentimento amargo de insegurança que atinge toda a sociedade brasileira. E nada, senhoras e senhores senadores, nos toca mais do que a violência. Sobretudo, essa violência que nós estamos observando em todo o país, porque ela é praticada pelos nossos semelhantes, pelos nossos jovens, que sem oportunidade acabam indo para o crime organizado, para a violência, para a droga e para a marginalização. E esta casa, na minha opinião, senhoras e senhores senadores, não pode continuar a assistir essa triste realidade sem tomar uma posição firme com relação a esse assunto. Esta casa não pode ficar indiferente a tudo isso que está acontecendo no Brasil. A crise econômica, é bem verdade, avança sobre a sociedade brasileira, gerando desemprego, desesperança e incerteza. Hoje já são 14 milhões de desempregados, mais 8 a 10 milhões de subempregados e cerca de 50 milhões de brasileiros que percebem, senador Eumano, apenas um salário mínimo. Este cenário desolador tem contribuído substancialmente para o agravamento e o avanço da criminalidade no país, especialmente nas médias e nas grandes cidades, que agora avança também por Santa Catarina. A situação é tão grave quanto preocupante. O governo de Santa Catarina já admite o caos na segurança pública e, sobretudo, nos presídios. Desde 1997, portanto, há 20 anos atrás, o sistema prisional de Santa Catarina abrigava, na época, pouco mais de 3.500 detentos. Passados 20 anos, as manchetes e o cenário permanece o mesmo, se não piorou. Hoje, o sistema catarinense abriga atualmente mais de 20 mil pessoas, 20 mil presos. E, por incrível que pareça, a realidade é que o sistema prisional catarinense, ao invés de melhorar, piorou. Há 20 anos atrás, como falei, como mencionei, as manchetes eram muito semelhantes às manchetes que nós estamos observando hoje. Ou seja, superlotação das cadeias, dos presídios, das penitenciárias, dificuldades financeiras e dificuldades também para construir e manter os presídios. Rebeliões e mortes, fugas de detentos e torturas eram frequentes. Passados, como falei, mais de 20 anos, o drama ainda é a falta de vagas. Um dos graves problemas a ser enfrentado é que muitas prefeituras de todo o Brasil, especialmente de Santa Catarina, se recusam a autorizar e a receber novas cadeias, o que, de certa forma, poderia ajudar a resolver o problema. O ideal, e mais do que isso, senhor presidente, o necessário, era que cada município pudesse cuidar dos seus presos. As cadeias poderiam ser construídas em módulos, ocupados pelo grau de periculosidade de cada detento. Com isso, nós reduziríamos substancialmente o preço das cadeias e isolaríamos os presos de alta periculosidade com os presos de baixa e de média complexidade.
e periculosidade. Porque, da forma como está, como as coisas avançam, a situação tende a ficar insustentável, tende a ficar incontrolável. E isso é inaceitável, isso é inadmissível, e por isso é que eu estou fazendo um alerta da tribuna do Senado Federal, haja visto que a situação se apresenta cada vez mais difícil e mais dramática. Passados, portanto, 20 anos, as dificuldades se repetem. O cenário atual é bem mais preocupante e desafiador do que se apresenta. Além de enfrentar rebeliões, cadeias abarrotadas, a disputa agora pelo poder dentro dos presídios surge como principal temor das autoridades do Brasil e de Santa Catarina. As facções que comandam o crime organizado das cadeias desde a metade dos anos 2000, que de lá para cá está muito mais evidente na banalização da vida, como a gente pode observar no dia a dia. Dados expressivos e significativos demonstram de forma aritmética um recorde em mortes violentas em Santa Catarina, especialmente em Florianópolis. Uma manchete do último domingo do Diário Catarinense, que circula na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, dão conta que armas de fogo fazem em Florianópolis, uma cidade segura, de certa forma pacata, fazem uma vítima por dia, o que é extremamente preocupante. Hospitais da Grande Florianópolis atenderam 186 pacientes feridos por tiro no primeiro semestre de 2017. Crescimento de 60% em relação ao mesmo período de 2016. A cada dia, uma pessoa é ferida a arma de fogo e é atendida nos hospitais da Grande Florianópolis. Já foram socorridos, como falei, 186 pessoas no primeiro semestre, o que, na minha opinião, uma vez que fui prefeito daquela cidade por 8 anos consecutivos, não posso assistir calado a essa grande violência que se abate sobre a capital dos catarinenses. Até semana passada, senhor presidente, a banalização da vida faz com que a capital catarinense amargasse esse recorde histórico de mortes violentas que, embora estejamos apenas na metade do ano, já somos mais de uma centena de mortes violentas, mais precisamente, 110 mortes violentas só no primeiro semestre de 2017. Quadro de segurança que, em geral, piorou muito nos últimos anos. Além disso, as armas de fogo fazem uma vítima, como mencionei, a cada dia em Florianópolis. Me parece que não adianta nós construirmos apenas presídios, contratar policiais, enfim, não adianta agir só na reação. Precisamos de educação, de prevenção, de oportunidade para os nossos jovens, senão o Estado não vai vencer essa enorme guerra que temos pela frente. Portanto, senhor presidente, era com essas manifestações que eu gostaria de expressar mais uma vez a minha enorme preocupação com relação a esse assunto. Sobretudo, senador Eumano, a minha preocupação com os jovens, que são da faixa etária dos 15 aos 29 anos, a faixa etária que mais morre no Brasil de hoje, e que nós estamos ceifando vidas que representam o futuro vivo de uma esperança, de um Brasil melhor, e que o jovem sem esperança, sem oportunidade, ele tende a percorrer caminhos obscuros na sua vida, ele tende a ir para a droga. Da droga, primeiro ele vai para o consumo de droga, depois ele vai para o tráfico de droga, depois ele tende ou ir para a cadeia,
ou ir para o cemitério, como nós estamos percebendo aqui. Então, só para concluir, senhor presidente, a grande realidade é que a crise econômica e financeira que nós estamos vivendo, produzindo milhões e milhões de desempregados, de subempregados e milhões de brasileiros que ganham apenas um salário mínimo, contribui substancialmente para o momento de crise, de violência que nós estamos vivendo no Brasil. Nós precisamos avançar rápido. Não é possível que um Brasil continental como o nosso, com peculiaridades próprias, tenhamos que verificar e observar todos os dias manchetes nos jornais que representam uma violência descabida do nosso país. Nobre senador. Eu concedo uma parte para Vossa Excelência, se o senador Valadares permitir. Com muito prazer. Eu gostaria de me somar. Darei mais um minuto. A preocupação de Vossa Excelência, que creio que seja uma preocupação de todos nós, senadores, que temos assento nesta casa. Sou testemunha de que não é só em Florianópolis. Inclusive, recordo-me que há pouco tempo atrás, muitas famílias saíam de São Paulo, do Rio de Janeiro, para morar em Florianópolis. E em outras cidades de Santa Catarina, dada a segurança que tinha aquele estado e, sobretudo, a sua capital. Mas hoje nós vivemos um drama da insegurança, que paira sobre todas as cidades, cidades de porte médios, capitais, enfim. Agora, nós precisamos buscar uma saída. O agente etiológico de todo esse índice altíssimo de criminalidade é a droga, é o tráfico de droga e armas. Temos uma fronteira terrestre de mais de 16 mil quilômetros e de uma costa de mais de 7 mil. A quem compete a segurança dessas fronteiras, por onde anda o agente etiológico da criminalidade em nosso país? É exatamente a droga. Então, daí eu vejo que os Estados federados, como diz a Constituição, cuja responsabilidade da segurança recai sobre os Estados, no meu entendimento, tomando como exemplo o Estado do Rio de Janeiro, com mais de 10 mil homens hoje das Forças Armadas, enfim, que não é possível manter aquilo em caráter permanente. Creio que o que está acontecendo no Rio acontecerá inexoravelmente em todas, aliás, já está acontecendo em todas as capitais do país. Então, quero me congratular com Vossa Excelência por esse tema da mais alta relevância, que diz respeito a esta casa. Temos que tratar os problemas federativos, é aqui, e no meu entendimento, paralelamente à questão da saúde pública, a insegurança, que paira sobre todos os lares brasileiros, é um dos mais graves problemas que a sociedade está a reclamar. Então, eu me somo à preocupação de Vossa Excelência, inclusive, parabenizo por ter trazido esse tema a esta casa, tão relevante como todos nós reconhecemos. Eu agradeço a Vossa Excelência e solicito que incorpore o meu pronunciamento, sempre com muito prazer, senador Eumano. E só para concluir, nesses 30 segundos que me restam, eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o senador Eunício Oliveira, presidente dessa casa, que recentemente anunciou uma comissão especial para tratar especificamente desse assunto. Realmente esse assunto é preocupante, é relevante e que merece uma atenção muito firme dessa Casa Legislativa, que é a maior casa do Parlamento brasileiro.